Já vai começar a gravação. Começou. Pessoal, hoje é dia 26 de agosto de 2021, professor Sérgio de História, estou com alunos do 7º ano D de Dado, E de Escola, G de Gato, F de Faça, atividade do dia, por favor, da Escola Municipal Darcy Ribeiro, São José do Rio Preto. A gente está na reta final de aula online, se tudo der certo em breve, estaremos de volta e vacinados, hein? Que é a melhor parte de tudo, hein, moçada? Quero ver vocês fazendo muita selfie com o braço lá, tá bom? A Júlia, pessoal, disse que minha voz está travando muito para ela. Será que é só para ela? Se for só para ela, pode ser a internet da casa dela. Mas se for para outros alunos, é a internet do professor. E aí? Tá ok, Michale, por enquanto? Michale está dizendo que Júlia, um pouquinho de paciência que já já a tua internet vai se estabilizar, tá? Respira fundo aí que você vai conseguir, tá bom? Professor Sérgio, vídeo de hoje é para quê? É para dar algumas orientações, pessoal, sobre as atividades do dia. Então, começando, eu já postei lá no nosso grupo hoje, por volta do almoço, o link com a atividade do dia, é a apostila de agosto. Não sei se vocês perceberam que no comecinho da semana, os professores postaram um arquivo em PDF no grupo de vocês, a apostila de agosto. O que o professor fez, o professor Sérgio de História, é o que eu já faço desde a primeira apostila. Eu faço uma versão 100% digital da apostila impressa. Aquela apostila que vocês pegam aqui na escola, que vocês vão poder pegar essa também de agosto, eu só não sei o dia ainda, eu faço uma versão 100% digital, que é essa daqui, ó. Ela já está lá no site da nossa disciplina, vai aparecer aí para vocês o site da nossa disciplina, tá bom? Não sei se vocês estão vendo, acho que já dá para aparecer. É o primeiro link, atividade do dia 26/8. Versão 100% digital da apostila de agosto, tá? Ao clicar aqui, automaticamente vai aparecer a atividade. Lembrando, pessoal, se você continuar descendo aqui no nosso site, você vai ter acesso aos outros materiais. Por exemplo, a nossa videoaula do dia 12/8, aquela última aula virtual que a gente fez, está gravada, está aqui, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Ô, professor Sérgio, qual que é o link do site? Me manda depois, quem precisar, quem não tem, quem perdeu o link do site, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu mando para você o link do nosso site, tá bom? Bom, depois que você clicou, então, na atividade do dia 26 de agosto, vai aparecer essa janela aqui para vocês, que é a apostila 100% digital de história, tá? Pessoal, vou pedir que continuem me informando sobre como está o som, tá bom? Como está o áudio, se está chegando bem para vocês, porque se começar a picotar para muitos alunos, eu vou perceber que é um problema com a minha internet, aí eu tento fazer alguma coisa aqui. Bom, é que nesse comecinho ainda tem aluno entrando, então nessa entrada dos alunos, como ainda tem aluno entrando na sala, dá uma travadinha mesmo, mas daqui a pouquinho já vai normalizar. Tá travando, né? Não é isso, professor, é que eu vou ter que sair da aula. Ah, ok, o bom é que está gravando, essa aula vai estar disponível depois lá no nosso site, para quem precisar assistir de novo, ok? Ok. Obrigado por enquanto, viu? E tá lá disponível no site depois, tá certo? Certo. Moçada, e tem mais aluno entrando, os alunos que estão entrando não se esqueçam de deixar o nome do chat, está valendo ponto de participação. Seguinte, começou então, professor Sérgio, o que você tem para a gente agora em agosto? Nesse período de agosto, a gente vai avançar um pouco mais no início da colonização portuguesa no Brasil. Na última aula, a gente viu a importância do pau-brasil para o início da colonização, foi a primeira riqueza explorada do nosso país, mas na sequência, o que os portugueses realmente queriam era ouro. O sonho dos portugueses sempre foi que acontecesse no nosso país o que ocorreu com as demais nações da Espanha. As demais nações colonizadas pela Espanha, que encontraram ouro, encontraram prata. No território brasileiro, os portugueses estavam com uma certa dificuldade, e aí eles lançaram algumas explorações.
Vocês lembram que o professor falou sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi aquela linha imaginária em que, de um lado, do lado direito, ficariam as terras que fossem descobertas, ficariam sobre o domínio de Portugal. Do lado esquerdo dessa linha imaginária, as terras que fossem descobertas ficariam sobre o domínio da Espanha. A gente vai perceber agora, nessa aula hoje, que os portugueses começaram a burlar, a quebrar o Tratado de Tordesilhas, justamente porque eles contrataram uma série de profissionais que hoje são chamados de bandeirantes, e os bandeirantes foram chamados para invadir o interior. Professor Sérgio, mas a gente fica estudando história, esses assuntos estão lá no passado, eles não influenciam mais a vida da gente. E quem pensa assim está errado. Recentemente, vocês viram essa imagem no noticiário que está aparecendo aí na tela de vocês. Uma estátua no município de São Paulo pegando fogo. Esse fogo foi jogado de propósito. Algum aluno tem alguma lembrança de que fato é esse? De que história é essa? Alguém se lembra de ter visto essa foto, essa cena, essa situação no noticiário recente? Algum aluno consegue comentar alguma informação sobre essa situação que está aparecendo aí na tela de vocês, de uma estátua pegando fogo na cidade de São Paulo? Tem a ver com a aula de hoje. Essa estátua foi incendiada recentemente, mas a origem dela está lá no período de entradas e bandeiras que o nosso país passou, tá certo? Bom, para fazer essa explicação, eu já vou começar fazendo a atividade com vocês. E aí vocês vão entendendo um pouquinho que a gente vai chegar, lá do passado a gente vai chegar até o presente, para entender o porquê que essa estátua está pegando fogo, por que jogaram fogo nessa estátua. Seguinte, ao clicar na apostila, você vai ter que fazer o início é o mesmo, tá? Lembra daquela oração que a gente já até decora o jeito de rezar, que é a mesma coisa. Escreva o seu nome completo, não abrevia, não esquece nenhum nome, tá bom? Coloca o seu nome completo na atividade 100% digital, quem for fazer o digital, porque você também pode fazer impresso no caderno e tirar uma foto e mandar no meu WhatsApp. Mas esse esquema aqui do digital é mais tranquilo, tá bom? Pelo menos nesse primeiro momento. Vamos lá. Aí você vai escolher a tua turma. 7º ano D, para quem estuda no 7º D, 7º ano E, 7º ano F, 7º ano G. Como eu estou na sala do 7º ano E aqui agora, vou clicar 7º ano E. Mas aí cada um coloca a tua sala, tá? Cuidado, se você clicar em limpar formulário, vai apagar tudo. Então você tem que clicar em próxima, ok? Lembrando que eu estou aqui, blá, 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 falando, a qualquer momento, os alunos que estão entrando, que quiserem fazer perguntas no chat, além de colocar o seu nome lá para ter o ponto de participação depois, vocês podem usar o chat para ir fazendo perguntas e comentando, assim como falar no microfone, tá certo? Bom, a primeira atividade, para quem pegar a apostila impressa ou a digital, é a leitura desse texto, entradas e bandeiras. Vocês estão vendo, pessoal, uma foto de um monumento que se chama Monumento às Bandeiras. Esse monumento ele fica lá na cidade de São Paulo. É uma homenagem aos bandeirantes que exploraram os sertões durante os séculos 17 e 18. Esse monumento às bandeiras ele foi inaugurado no ano de 1953, fazendo parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. Professor Sérgio, tem como você falar para a gente o que é ser um bandeirante de uma maneira mais simples possível? Tem. Eu vou usar o caso de jogos de videogame. Aqueles jogos de defender a base, de conquistar territórios. Nesses jogos, normalmente, para conquistar um território, o grupo ele chega nesse território e ele finca uma bandeira, né? A bandeira do grupo, a bandeira do país, a bandeira do time, né? Se eu não me engano, eu não vou arriscar aqui alguns jogos desse tipo, algum nome, porque eu posso estar desatualizado. Mas vocês sabem dos jogos que eu estou falando, de conquistar territórios em que a gente, ao conquistar, a gente fica uma bandeira.
É muito comum, pessoal, a gente colocar essas bandeiras para dizer que aquele território tem dono, que aquele território é de alguém. Os portugueses fizeram isso nesse período de colonização brasileira, para conquistar territórios do interior. Essas pessoas que iam avançando para o interior, entrando o Brasil adentro, foram chamadas de bandeirantes. E esse processo de entrar ficou conhecido como as entradas. Portanto, o que nós começamos a estudar na apostila hoje são as entradas e as bandeiras. Então, toma nota das entradas. Esse parágrafo aqui da apostila de vocês, ele traz a seguinte informação. As expedições denominadas entradas, elas saíam do litoral rumo ao norte, oeste e sudoeste, adentrando pelo interior da colônia. Eram expedições originadas de diversas partes da colônia, formadas por iniciativa oficial ou particular. O objetivo, importante, o objetivo era realizar o mapeamento do território. Hoje a gente tem o mapa do Brasil prontinho ali no livro de geografia. Nesse período não. Nesse período não se sabia bem ao certo ainda como era esse território da América do Sul, onde o Brasil ocupa a maior parte. Então, uma das missões das entradas era mapear o território e viabilizar a sua colonização além do litoral, sair daquela parte costeira do Brasil e procurar riquezas no interior, fazendo o levantamento dos recursos econômicos, como o ouro e as pedras preciosas para atender aos interesses lusitanos. Outra forma de chamar os portugueses é de lusitanos. Além disso, as entradas atuavam no combate aos povos indígenas, que resistiam, ameaçavam ou impediam o avanço da colonização. O primeiro grande extermínio indígena no nosso país ocorreu nesse período das entradas e bandeiras. Os indígenas resistiram aos portugueses que estavam entrando no interior do país, mas essa resistência eles perderam, e perderam de maneira bastante destrutiva para a comunidade indígena, porque os europeus tinham armas de fogo. Sem falar das doenças que os europeus trouxeram, vírus e bactérias em que os indígenas não tinham imunidade e que acabaram morrendo também. Sobre as bandeiras, pessoal, um texto que a apostila de vocês vai trazer informações é o seguinte: as bandeiras eram as entradas feitas pelos paulistas. Nós somos do estado de São Paulo, nós somos paulistas. Hoje, se existe um município de São José do Rio Preto, se você está assistindo essa aula de São José do Rio Preto, é porque no passado, nosso território, onde a nossa região está, ela foi alvo das bandeiras, por meio do Rio Tietê, do Rio Grande. Os bandeirantes, eles foram avançando pelo interior do estado de São Paulo, rumo ao Mato Grosso do Sul e ao estado do Mato Grosso, procurando ouro, e nesse caminho, eles passaram por diversas localidades, inclusive a nossa região de São José do Rio Preto. Então essas bandeiras, elas eram essas entradas feitas pelos paulistas, que eram por isso chamados de bandeirantes. Eles partiam de São Paulo em direção ao interior da colônia, navegando o rio Tietê e depois outros rios. Um dos objetivos dessas expedições foi a busca por mão de obra, capturando indígenas para serem escravizados. Só que essa tentativa de escravizar os indígenas, ela não se mostrou bem sucedida. Os indígenas, eles resistiram bravamente. A solução que os bandeirantes encontraram nesse caso era matar os índios. Vocês vão ver que mais para frente, Portugal decidiu escravizar os africanos, reconhecendo que não era possível a escravização da população indígena que vivia na época onde hoje é o Brasil. Tá? Só que o que realmente os portugueses queriam era ouro, tudo em busca de ouro. Bom, de verdade, gente. Pau-brasil foi a primeira riqueza, mas os portugueses sempre ficaram com aquilo: cadê o ouro desse país? A gente quer ouro, a gente quer pedra preciosa. Tá? E as entradas e as bandeiras tinham esse olhar: a gente tem que encontrar ouro, a gente quer ouro. E o que tiver no meio do caminho, a gente vai destruindo. Durante esse processo, diversos grupos indígenas foram atacados pelos bandeirantes. As missões jesuíticas do Sul, em território espanhol, e território do Quilombo dos Palmares, no século XVII.
a tarefa encomendada pelas autoridades da colônia aos bandeirantes. A população nativa ela foi, então, massacrada pela intensa ação violenta dos bandeirantes. Alunos, 2 perguntas já para responder. Quem não tiver agora no celular, pega uma folhinha de papel, vai anotando as informações para que você possa fazer depois essa apostila impressa ou a versão digital. Professor, eu já fiz, inclusive eu já vi que 10 alunos já responderam essa apostila hoje. Professor, se eu perceber que as respostas estão muito diferentes daquelas que você está fazendo aqui com a gente, eu posso fazer de novo? Pode, você vai fazer os exercícios quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, a primeira pergunta, questão 1. Alunos, quais são os pontos positivos das entradas e bandeiras no território do Brasil Colônia? O que a gente pode destacar de positivo? O que a gente pode destacar de importante? E aí a aula vai continuar, eu só vou pedir licença para vocês que o pessoal da manutenção e da limpeza vai fazer um serviço aqui na sala, uma higienização, e aí o professor vai colocar a máscara para que no ambiente agora, como tem outras pessoas aqui na sala, o professor vai ficar com máscara, tá bom? E o serviço vai continuar aqui normalmente, o professor vai vir até um pouquinho para frente aqui, tá bom? E vou pedir agora para vocês focarem na questão 1. Quais são os pontos positivos das entradas e bandeiras no território do Brasil Colônia? A gente teve ponto positivo, tá? As bandeiras, elas trouxeram, por exemplo, o que a gente poderia destacar? Algum aluno consegue me destacar com base no texto, nessas informações, o que a gente pode considerar de positivo nesse processo de entradas e bandeiras? Pode usar o chat, pode usar o microfone. Já vou cantar uma primeira informação. A expansão do território do Brasil. Por quê? Vocês lembram que o governo português tinha feito um acordo com o governo da Espanha, daquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Fosse aquilo, hoje o nosso país não teria estados, por exemplo, como Mato Grosso, como os estados da região norte, foram estados que foram sendo conquistados nesse processo de entradas e bandeiras. Então a gente pode destacar uma primeira coisa importante, que as entradas e as bandeiras permitiram a expansão do território do Brasil. Outra coisa importante, vou pôr um ponto e vírgula aqui, a gente pode destacar que elas permitiram a descoberta de metais preciosos, gerando maior interesse dos portugueses na colonização do Brasil, tirando o foco nas especiarias indianas e concentrando o foco nos metais preciosos que vão ser descobertos graças aos processos de entradas e bandeiras, tá bom? Nós tivemos também, pessoal, a construção de muitas vilas, aumentando o processo de povoamento do interior do Brasil. Então, o professor Sérgio destacou 3 pontos aqui que podem ser considerados pontos positivos no processo de entradas e bandeiras. A expansão do território brasileiro, se hoje nós temos o 5º maior país do mundo, um país de dimensão continental, é graças a esse trabalho também, não só graças a isso, mas também graças a esse trabalho de entradas e bandeiras no início da nossa colonização. Se hoje nós temos um estado chamado de Minas Gerais, um estado da região sudeste, vizinho de São Paulo, onde no passado foi berço da exploração de ouro, foi graças ao trabalho dos bandeirantes que localizaram as pedras preciosas. Se hoje nós temos cidades no interior do Brasil, o Brasil não é um país só povoado no litoral, ele também tem cidades no interior, é graças a esse trabalho de entradas e bandeiras. Então, 3 pontos positivos que o professor destaca são esses. Alunos, tem alunos que foram muito além disso, que destacaram, citaram vários outros pontos positivos. Excelente, mas é importante, então, que você tenha pelo menos essa base aqui para essa questão. Tudo bem? Tranquilo a questão 1? Posso avançar para 2?
Questão 2, ela quer o contrário. A questão 2 agora quer saber os pontos negativos das entradas e bandeiras. Professor, mas que negócio é esse de ponto positivo e ponto negativo? É porque, assim como a moeda tem a cara e tem a coroa, na vida, quando a gente estuda história, a gente vai ver que muitos fatos tiveram pontos positivos e pontos negativos. As entradas e bandeiras é um caso típico de situações que foram provocadas e que a gente hoje considera como positivas, mas também situações negativas. O grande ponto negativo desse processo todo foi a destruição, com certeza, foi a destruição, e aí usa o substantivo que você achar mais adequado. Tem alguns alunos que vão falar destruição, tem alunos que vão falar extermínio, tem alunos que vão falar aniquilação. Está tudo correto. A destruição de povos indígenas que eram contrários à invasão de seus territórios. Os bandeirantes, quando eles faziam essas entradas, eles eram extremamente cruéis. Eles não tinham, era uma verdadeira guerra. Então eles entravam dizimando mesmo. Muitas comunidades indígenas que se opunham a eles foram dizimadas. E aí isso incluía adulto, incluía mulher, idoso, criança indígena, tá? Sendo dizimadas. Existem outros pontos negativos, mas você precisa perceber que a destruição de povos indígenas foi o principal ponto negativo que a gente tem desse processo de entradas e bandeiras. Feito isso, você já leu o primeiro texto e já respondeu as duas questões. Cuidado, não clique em limpar formulário. Se você clicar em limpar formulário, vai desaparecer todas as suas respostas. Você precisa clicar aqui no botão próxima, ok? Quando você clicar no botão próxima, você vai para a última página da apostila. É como se você estivesse virando a página, tá? Lembra que na apostila de história são 2 páginas? Então agora é como se você estivesse virando a página. E agora, pessoal, vocês lembram que agora há pouco eu coloquei a foto de uma estátua pegando fogo? Isso foi recentemente, lá na cidade de São Paulo. Alguns dias atrás, essa estátua pegou fogo, mas não pegou fogo por causa do calor. Foram lá e colocaram fogo nessa estátua. Então, vamos entender. Essa estátua... Não é? Como? Manifestação. Foi uma manifestação. Essa estátua que está pegando fogo é a estátua do Borba Gato. Foi um bandeirante que participou do processo de entradas e bandeiras. Foi uma pessoa, inclusive que eu acho importante, eu trouxe para a gente aqui um pouquinho da história do Borba Gato. Ele não foi o único bandeirante, claro, existiram dezenas, milhares, centenas, milhares de bandeirantes, mas ele ficou bastante conhecido. Por quê? Porque o Manuel de Borba Gato foi um bandeirante paulista e ele foi considerado como o responsável por descobrir ouro no Brasil e exercer o cargo de juiz ordinário em Sabará. Só que tem um detalhe, o Borba Gato, aqui tem um pouquinho da biografia, quem quiser se aprofundar é muito legal conhecer a história dele, mas tem uma característica. Então, a estátua do Borba Gato aqui é assim na cidade de São Paulo. Borba Gato, ele é conhecido por alguns historiadores como um verdadeiro carniceiro de populações indígenas, responsável por dizimar de maneira cruel, de maneira bárbara, com extrema violência, populações indígenas. Qual foi a revolta? Essa revolta com essa estátua? Para quem é contrário à existência dessa estátua, o questionamento é o seguinte: como é que a gente pode homenagear uma pessoa que cometeu verdadeiras atrocidades contra os índios? Então, as pessoas que são contrárias à existência dessa estátua são contrárias porque elas se questionam por que está essa estátua ali homenageando um cara que, segundo documentos de historiadores, foi um bandeirante extremamente cruel e responsável por dizimar populações indígenas. Tanto é que esse fogo aqui na estátua de Borba Gato
conforme a nossa companheira aqui falou, foi uma manifestação, porque a manifestação quer que essa estátua saia da cidade de São Paulo. Na apostila de história, a gente colocou para o pessoal do 7º ano uma notícia que foi publicada no dia 28 de julho, em que um ativista assume que incendiou o Borba Gato para abrir debate. Vou ler para vocês a notícia, ela é curtinha. O entregador e ativista, o Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, ele se apresentou nesta quarta-feira à polícia e afirmou ter sido um dos autores do incêndio à estátua do bandeirante Borba Gato, na capital paulista, no último dia 24 de julho, mês passado. Notícia fresquinha, recente que aconteceu. O Galo disse que o objetivo, o Galo, não o Galo, né? O Galo aqui, o apelido do ativista. Ele disse que o objetivo era abrir um debate sobre o monumento que ele chamou de genocida. Ele classificou o Borba Gato como genocida e abusador de mulheres. A justiça decretou a prisão temporária de Galo e a sua companheira, Jéssica de Paula Silva Barbosa, pelo incêndio. O mandado de busca e apreensão será cumprido no imóvel onde mora o casal. Abre aspas, olha o que o ativista falou. O ato foi para abrir um debate. Em nenhum momento foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico. Que as pessoas agora decidam se querem ter uma estátua de 13 metros de altura que homenageie um genocida e abusador de mulheres, disse o Galo. Essa polêmica é antiga, polêmica. Essa estátua foi inaugurada nos anos de 1960. Inaugurada, então, nos anos de 1960, a estátua de Borba Gato gera polêmicas desde que foi instalada na Praça Augusto Tortorello, no bairro de Santa Amaro. O monumento homenageia Borba Gato, que faz parte do grupo de bandeirantes paulistas que exploraram territórios no interior do país, capturando e escravizando indígenas e negros entre os séculos XVI e XVII, segundo obras como Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara Machado, que foi publicada no ano de 1929. E vou além. Muitos outros monumentos, como o próprio monumento às bandeiras da página anterior, ele é frequentemente pichado na cidade de São Paulo como uma crítica a como é que nós construímos estátuas, monumentos, em homenagem a esses homens. E aqui, quando a gente fala homem, a gente está falando de pessoas do sexo masculino. Eles eram, em maioria, homens que tinham essa atividade de entradas, né, no território brasileiro. Então, o questionamento é como é que nós, em pleno século XXI, continuamos homenageando esses homens, por meio dessas figuras. Nessa semana, pessoal, quem acompanhou o noticiário, colocaram fogo na estátua de Pedro Álvares Cabral. Vocês ouviram essa? Alguém leu essa notícia? Deixa eu abrir aqui para vocês. Fogo, estátua, não. Pedro Álvares Cabral. É legal no sentido de estudar a história, tá? Não estou avaliando o ato em si. O que eu estou dizendo para vocês é que é muito interessante estudar a história, porque eu já ouvi de alunos o seguinte: professor Sérgio, estudar história para quê? Coisa do passado, que já aconteceu, aquele monte de gente que já morreu. O que a gente ganha estudando isso? A história não está morta, meu amigo, a história está viva e está acontecendo a todo momento. O que os caras fizeram lá no passado está tendo reflexo hoje na nossa cultura, com as pessoas que estão se manifestando contra esse tipo de homenagem. Olha o caso aqui da estátua de Pedro Álvares Cabral. A Polícia Civil investiga os responsáveis por incêndio na estátua de Pedro Álvares Cabral. Lembrando que Pedro Álvares Cabral não era bandeirante, né? Ele entrou na nossa história, ele é bem anterior às entradas e bandeiras. Ele é oficialmente o descobridor. O professor Sérgio não gosta desse termo de descobridor. Vocês sabem por quê nas nossas aulas que a gente teve sobre o achamento, a posse do Brasil por Portugal, né? Mas ele ficou conhecido como o português que oficializou que esse território seria de Portugal, tá bom? Então, Pedro Álvares Cabral, ele é conhecido na história por isso. O que aconteceu? A notícia, fogo na estátua de Pedro Álvares Cabral também.
Esse fato é recente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito nesta quarta-feira, dia 25, tá? Ontem, para apurar quem são os responsáveis por incendiar a estátua de Pedro Álvares Cabral, na Glória, na zona sul da cidade. O monumento, uma homenagem aos 400 anos do descobrimento do Brasil, foi incendiado na madrugada da última terça-feira, dia 24, essa semana, aconteceu agora. O caso foi registrado na 9ª DP do Catete. A Polícia Civil informou que algumas diligências já foram realizadas e tudo mais. Bom, o que tem a ver essa história desse fogo? É que está acontecendo uma questão muito interessante lá no Congresso brasileiro e que está sendo decidida principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Brasil, né, o principal órgão da Justiça brasileira, que é o chamado um marco temporal, que deve ser julgado pelo Supremo Tribunal nesta quarta-feira, que defende que os índios só podem reivindicar demarcações de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da promulgação da Constituição de 88. Ah, professor Sérgio, não entendi nada, que rolê é esse? O rolê é o seguinte, os índios viviam aqui muito antes dos europeus chegarem. E aí, segundo essa polêmica que está se arrastando aí na justiça brasileira, estão tentando fazer que, a partir do ano de 1988, as terras que foram declaradas ou assumidas pelos indígenas como terras indígenas, que tem toda uma regra especial, em que não é possível você fazer exploração, em que você tem que viver de maneira harmônica com a natureza. Por exemplo, você não pode ter plantações em grande escala, como plantação de soja, você não pode ter atividade agropecuária de maneira intensiva, predatória nesse tipo de terra, né? O objetivo de quem está defendendo isso é que essas terras deveriam ser conquistadas antes de 88, que depois disso os índios não teriam mais razão. Quem colocou fogo na estátua, ou as pessoas que colocaram fogo na estátua de Pedro Álvares Cabral, critica justamente isso. Como é que eu digo para o índio brasileiro que ele não tem direito a uma terra que ele vivia neste local que era dele muito antes do europeu? Então, olha só a história batendo na nossa porta todo dia. No caso do Borba Gato aqui, pessoal, a polêmica continua. Tem gente que defende que essa estátua seja derrubada e que no seu lugar seja colocado, por exemplo, estátuas de representantes da cultura afro-brasileira que tiveram grande importância na resistência contra a escravidão, na luta por mais direitos e igualdades. Tá? É uma polêmica. E é uma polêmica que tem pontos favoráveis e pontos contrários. Agora, vou deixar vocês pensando, já estou vendo o pessoal se expressando lá no chat, tem aluno que está falando que nada a ver, o Borba Gato está aí. Tem aluno que colocou lá no chat da nossa aula, pelo que eu entendo, pelos emojis que vocês estão colocando, né, pelas falas de vocês, é que vocês também, alguns alunos da sala, estão concordando que essa estátua não deveria estar ali. Professor Sérgio, dá a sua opinião, é difícil porque eu acho que na nossa história a gente tem que tomar cuidado com os símbolos, né? Por exemplo, eu não acho que todo símbolo tem que ser colocado exposto. O símbolo do nazismo, por exemplo, a suástica, quem expõe ela está cometendo um crime sujeito à prisão, certo? Quase que eu venho aqui na lousa e desenho, mas aí eu lembrei que essa exposição desse símbolo no nosso país, e na maior parte dos países do mundo, o símbolo da cruz suástica, que simbolizou o nazismo durante a era Hitler na Alemanha, que vocês vão estudar logo mais quando vocês forem avançando para o 8º, 9º ano, esse símbolo ele é muito criticado, e com razão, porque foi feita uma verdadeira atrocidade pelos nazistas, cometidas pelos nazistas contra diversos povos do mundo. Sobre a estátua do Borba Gato, na minha opinião, eu acho que ela tinha que ficar ali, como uma lembrança, para que nunca seja esquecido o quanto os bandeirantes foram importantes na expansão do território brasileiro e o quanto
eles agiram de maneira genocida. Essa fala aqui do ativista, eu assino embaixo. Os bandeirantes, em sua maioria, agiram como verdadeiros genocidas. Mas eu acho que essa estátua tem que ficar ali. O que a gente precisa é de aula de história, igual a gente está fazendo aqui agora, para a gente passar lá e não falar, ai, que bonita, ai, que linda, quem que é esse homem aí? Acho que era um dono de fazenda. A gente tem que passar por esse tipo de monumento e saber a história dele, saber quem foi a pessoa. Ah, o pessoal está perguntando aqui como é que pôs fogo na estátua. Cara, deve ter sido aqueles coquetéis, né? Deve ter, para gerar essa chama, deve ter sido, eu não vou falar, eu tenho uma noção, mas eu não vou falar, porque senão vão falar que eu estou incitando vocês a dando aulas de como fazer uma bomba caseira. Eu não posso fazer isso, gente. Tá? Claro que a gente não vai fazer isso, né? Por fogo dentro de casa ainda, né? A gente não é nem louco de fazer isso. Nicolas, eu acho que foi uma bomba caseira, mas eu não vou falar a receita aqui, porque não vocês, mas vai ter algum aluno falando, opa, o professor vai passar uma receita de bomba caseira, não vou fazer isso. Certeza mas que aprendeu isso no YouTube. Ou senão o cara que pôs o fogo na estátua pôs álcool com gasolina. Deve ter sido gasolina, para o fogo ficar duradouro dessa maneira. Se bobear, foi até querosene, né? Querosene também tem uma chama mais duradoura, né? Sim. Então é isso, pessoal. Em relação aos bandeirantes, penso que é importante a gente reconhecer o papel deles na expansão do Brasil, na descoberta de metais preciosos, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer da atitude deles de escravistas em relação à população indígena e também aos africanos e das práticas genocidas que eles tiveram. Portanto, essa estátua tem que ficar ali, na minha opinião. E toda vez que a gente passar por ela, a gente tem que lembrar o que esses caras fizeram. Porque quando a gente comete um crime em vida, muitas vezes, durante a nossa vida, a gente não é julgado. Mas a história faz esse julgamento. A história faz essa reparação. Essa aula de história que a gente está tendo aqui agora é uma forma da gente também pedir desculpa para os povos indígenas pelas barbaridades que foram cometidas contra eles. Professor Sérgio, tem alguma questão para a gente fazer aqui sobre essa notícia? Tem. Uma questão de múltipla escolha, só essa. E depois dessa, você acabou a apostila. A questão, pessoal, sobre essa notícia é a seguinte. Essa notícia, ela cita uma fonte documental, ou seja, um documento, né, para afirmar que Borba Gato cometeu uma série de atrocidades quando atuou como bandeirante. Que documento é esse? Porque vocês sabem que na história a gente se pauta por registros históricos. Tá? Claro que muitas vezes a gente imagina como aconteceu, mas a gente sempre está ali procurando o registro histórico, o objeto, o documento, o arquivo, que possa reconstruir o que foi o fato no passado. Então, que documento é esse que foi citado na notícia? Foi o mandado de busca e apreensão? Não, o mandado de busca e apreensão é um recurso que a polícia usou para prender o ativista. É uma atitude que a polícia tem quando ela quer capturar alguma pessoa que contrariou alguma lei. Então, o mandado de busca e apreensão não é o documento histórico que essa notícia está citando, não. Professor, esse documento histórico da notícia é a alternativa B? É a Praça Augusto Tortorello, no bairro de Santa Amaro? Não. Esse é o local físico em que a estátua está instalada, mas ela não é esse o documento histórico que a notícia está dizendo. Professor Sérgio, é a alternativa C? É Vida e Morte do Bandeirante, que foi escrito por Alcântara Machado? Opa, o que está escrito aqui no último parágrafo? Deixa eu ler de novo. O monumento homenageia Borba Gato, que faz parte do grupo de bandeirantes paulistas que exploraram territórios no interior do país, capturando e escravizando indígenas e negros entre os séculos XVI e XVII. Segundo obras como Vida e Morte do Bandeirante, que foi escrito por Alcântara Machado e publicado no ano de 1929. Está ali. Esse é o documento que a notícia citou
para justificar, para embasar a informação histórica de que sim, os bandeirantes cometeram verdadeiras atrocidades e genocídios aqui no Brasil. Esse é o documento que a notícia citou. E essa é a pergunta. Qual é o documento? É alternativa C, Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara Machado. Ah, professor Sérgio, não é a notícia de internet publicada no site UOL? Daqui a alguns anos, essa notícia que vocês estão lendo, que realmente foi publicada pelo site UOL, daqui a alguns anos no futuro, ela também vai ser um documento histórico. Notícia de jornal também é documento histórico. Se vocês quiserem pesquisar sobre a história de São José do Rio Preto, por exemplo, vocês podem ir no arquivo municipal e catalogar, folhear jornais antigos dos anos 50, 60, 70, para ver a história de São José do Rio Preto por meio de notícias. Só que, por enquanto, essa notícia é um relato do que está acontecendo no presente. No futuro é que ela vai ter um valor histórico, tá bom? Então, nesse momento aqui, ó, Vida e Morte do Bandeirante de Alcântara Machado. Professor Sérgio, então deixa eu recapitular. Essa apostila virtual que você formulou, ela tem 2 páginas. A primeira página tem o texto de entradas e bandeiras e 2 perguntinhas, né, que são de escrever, dissertativas. Sim. E aí, professor, na próxima página tem a notícia aqui do Borba Gato, e aí tem uma questão de múltipla escolha, para a gente responder também. É isso? É isso. E aí depois, professor, depois acabou. Você vai clicar no botão enviar. E aí, ó, o que vai acontecer? O gato vai anunciar para você que recebi sua atividade. Não é preciso me enviar print. Obrigado e até mais, professor Sérgio, Escola Municipal Darcy Ribeiro. Meu amigo e minha amiga, se você leu essa mensagem, tá tudo ok, tá tudo ótimo, o professor já recebeu. Acabou então a apostila de agosto, professor? Acabou. Alunos, acabei a minha explicação por hoje. Antes de eu parar a gravação, a minha pergunta é: algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta sobre o assunto da aula de hoje? Não? Então, ó, como sempre eu sei que tem aluno que fica aqui depois um pouquinho para fazer outras perguntas, tem aluno que quer fazer pergunta do jogo da caravela. O Gustavo levantou a mão. Pode falar, Gustavo, ou escrever. Então, a apostila é baseada nos bandeirantes e nos... Como que é o nome do outro negócio? Do processo, né, de entrar no interior do Brasil, as entradas. Isso. E isso, Gustavo, essa apostila, o tema dela é esse, para a gente avançar, porque qual que vai ser agora o próximo tema, Gustavo? A gente vai entrar no processo de escravização, de escravidão, dos africanos no início para as plantações de cana-de-açúcar, para fazer açúcar aqui no Brasil. E, na sequência, para a exploração do ouro. Mas eu não tenho como falar isso para vocês, porque parece que o ouro foi encontrado do nada. Não foi. Teve esse processo, teve essa ação dos bandeirantes. Então, nessa apostila, Gustavo, a gente vai focar nas entradas e bandeiras, para que, na sequência, a gente possa avançar no estudo de história, também com a escravidão, do afrodescendente no nosso território e da mineração, tá? Que tem importantes lutas aí também, tá? Para isso. Pessoal, tem aluno que ainda está escrevendo os nomes lá no chat. Se você não escreveu, escreva que ainda dá tempo, tá bom? Seu nome e a turma que você estuda, que está valendo ponto de participação. O perfil Andréia Sango, que se eu não me engano é o Rian, né, Rian? Está levantando a mão. Se quiser fazer a pergunta usando o microfone, pode abrir, à vontade. Professor, esses dias aqui, colocou fogo perto da minha casa aqui. E o fogo é uma situação que o fogo ele assusta por várias razões. A gente está vendo o fogo das manifestações, mas para a gente que vive aqui em Rio Preto, a gente está vendo o fogo em pastagens. Isso que você falou, às vezes o pessoal fala, professor, mas o que isso tem a ver com a história? É que a devastação do território brasileiro, da nossa vegetação, também começou nesse período aí da colonização. A gente viu o quanto o pau-brasil foi devastado com demais florestas nesse início. 500 anos depois, o que acontece? O ser humano continua nesse processo de fogo, de devastação das poucas
matas que a gente tem, o ser humano ainda continua destruindo. Então, por que a gente estuda história? A gente estuda história para entender também algumas besteiras que foram feitas no passado, para a gente tentar não repetir elas aqui no presente, tá bom? Bem lembrado aí, obrigado. Nicolas Gabriel, você está com a mão levantada. Pode abrir seu microfone, pode dar sua contribuição. Falando do fogo nas pastagens, que estamos vendo bastante aqui em Rio Preto e em São Paulo também, teve um dia que eu estava voltando da chácara que a minha tia ganhou, de uma amiga dela, aí eu estava voltando com um amigo nosso e eu passei por uma pastagem que estava pegando fogo, e era assim, do ladinho do pedágio. Assim, 50 metros do pedágio. É importante dizer que, segundo a ciência e segundo o Corpo de Bombeiros, isso já está comprovado. Por mais quente que esteja, não é culpa do sol. Às vezes é por causa não é culpa do sol. Cigarro, ou as pessoas põem fogo propositalmente. É ser humano, é a ação do ser humano. Seja numa plantação, às vezes o maquinário está ali fazendo a colheita, ele solta uma faísca, como a pastagem está seca, como a plantação está seca, porque a gente está num período com falta de chuvas, que vai ser um outro problema. Sabe os bandeirantes que começaram a vir para o interior do estado de São Paulo por meio de rios, como o Rio Tietê e depois o Rio Grande? Se fosse hoje, eles teriam um problema. Porque nessa secura toda, o nível dos rios está muito abaixo. Se hoje a gente precisasse fazer esse processo de entradas e bandeiras usando os rios brasileiros, a gente teria um desafio, porque a estiagem está muito severa, em decorrência, principalmente, das mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. Mudanças climáticas que os cientistas estão alertando desde os anos 80. E que mesmo com tanta história já contada sobre isso, Nicolas e quinto ano A, ou quinto ano A no A não, quinto ano A eu lembrei da outra turma, sétimo ano D, E, F, G. É graças a essas mudanças climáticas que a gente está tendo períodos de seca muito prolongados e que acaba favorecendo incêndios. Lembrando que incêndio, até onde a gente sabe, esses incêndios, alguém colocou fogo. Às vezes de maneira acidental, às vezes de maneira intencional, criminosa. Tá bom? Bem lembrado aí a colocação. Mais alguma fala? O professor Sérgio vai fechar a gravação. Pessoal, ó, que já anotou o nome lá no chat, estou pegando um por um, tá? Deixa eu parar de gravar. Pessoal do Jogo da Caravela, não se esqueça que é amanhã. O pessoal está dizendo muito obrigado. Eu que agradeço vocês, pessoal.